João capítulo 14, verso de número 27. João 14, 27. Está escrito assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É Jesus quem está dizendo. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos fechar os olhos mais um pouquinho. E vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor. Cônscios da nossa miserabilidade, pequenez e fraqueza, Senhor. A cada dia que passa, nós temos mais consciência de o quão pequenos nós somos e quão dependentes da Sua graça nós somos. Senhor, antigamente críamos que precisávamos do Seu poder para pregar, do Seu poder para curar. Hoje nós acreditamos que precisamos do Seu poder para abotoar uma camisa, para calçar uma meia, para sair da cama ao amanhecer. Não podemos nada à parte da Sua graça. E o meu único pedido nessa reunião é que haja graça nesse momento, sendo despejada de forma gloriosa, abundante, abundando para nós, pecadores. Tira toda ansiedade, medo, temor, receio e incredulidade. Existem mentes aqui que ainda estão estressadas, corações ainda que estão perturbados e aflitos. Que eles descansem no Seu amor e na Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, como eu disse, nós estamos fazendo o estudo aqui nas quartas-feiras do Sermão do Monte, mas eu procuro intercalar para não ficar pesado ou para não ficar muito maçante entre uma mensagem e outra, trazer mensagens aqui também oportunas e necessárias. Esse texto aqui é um dos textos mais belos da Escritura, você conhece? João, capítulo 14. Todas as vezes que você estiver triste, abatido, desencorajado, eu aconselho você ler João 14, 15 e 16. Pode ler, todas as vezes. A maioria das vezes que eu estou assim, eu corro para esses textos. João 14, 15 e 16. E eles sempre me dão consolo, sempre me dão segurança, sempre me dão paz. Nada na história da humanidade tem sido mais buscado do que a paz. Se você vê ao longo das eras, das civilizações, dos primórdios, desde os primeiros homens, nada em todo o período da humanidade nunca foi tão buscado como a paz. O homem procura paz, as nações clamam por paz, as famílias almejam a paz. Todo ser humano, do maior ao menor, do rico ao pobre, escravo livre, negro ou branco, do mais truculento, frio, calculista, ao mais pacífico, todos eles buscam a paz no seu coração, a paz no seu lar, a paz na sua família, e essa paz interior que é aclamada, que é desejada por todos os homens.
Desde que o edifício da Organização das Nações Unidas foi construído em 1948, na tentativa de promover paz, reconciliação entre os reinos, nós já tivemos dezenas de guerras. O mundo ainda está em paz. Você vai na faixa de Gaza, Israel, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, ou numa iminência de guerra. David Wilkerson, certa vez, numa pregação, ele dizia que ele costumava andar muito pelas ruas da Times Square. E ele ia muito ao Central Park, Parque Central, que está lá na cidade de Nova York. E a cidade de Nova York é uma grande metrópole. Não sei se é a primeira ou a segunda cidade mais visitada do planeta. E é uma cidade também conhecida pelos seus crimes, prostituição, drogas e suicídio. É uma cidade corrupta e depravada. Eu já estive lá. E muitas vezes caminhando por aquelas ruas, décadas e décadas, foi ali que ele começou o desafio Jovem Cristão, Teen Challenge, um trabalho de recuperação de dependentes químicos, principalmente de heroína. E o seu ministério começa ali, onde ele escreve A Cruz e o Punhal, um best-seller que fala da sua ida para Nova York, a fundação da igreja e a recuperação desses drogados. Mas andando por Nova York, vendo aquelas multidões, ele parou. Então Deus falou com ele: olhe para essas pessoas, David. Olha para esses jovens. Olha para essas mulheres. Tudo que eles querem é paz. Eles estão buscando paz. Então ele via punks, homossexuais, idosos. Ele via prostitutas, gente indo e vindo de um lado para o outro. E Deus dizia a ele: eles estão à procura de paz. Tudo que eles querem é paz, porque os seus corações estão oprimidos, aflitos, doentes. E de uma certa forma, não só aqueles que ele viu, mas todo homem, todo mundo, todo ímpio procura paz, porque ele trava um conflito interior que ele nem ele mesmo sabe de onde vem, o que produz, o que causa. Mas o fato é que estão todos doentes. Parece que quanto mais avanço tecnológico, científico, quanto mais sofisticado o mundo e o homem se torna, mais doente, mais sem paz, mais sem afeição ele se torna. Você vê hoje que o mundo traz conforto, segurança, ou traz avanços científicos como nenhuma outra era. Você vê, por exemplo, que a ciência e a tecnologia construem grandes estradas ao homem. Desde o Império Romano, construiu estradas sobre todo o Império, e até hoje existem essas estradas para que pudessem trafegar normalmente. Chegando hoje até o que temos na Alemanha, na Califórnia, as grandes freeways, as grandes pistas, estradas que ligam cidades e países de todos os pontos do mundo. Ela trouxe isso, estradas ao homem. Mas ela deixou o homem sem rumo. O homem, apesar de ter estradas, tecnologia, dele ter pontes aéreas, ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde caminha. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de paz, mas o final é caminhos de morte. Ele não tem alvo definido. Ele não tem meta específica. Ele não tem trajetória definida. O dinheiro, a tecnologia deu ao homem acesso ao mundo todo. Você pega um avião, em 12 horas você está em Londres, você está em Nova York, você está em Madrid. Você pega uma escala e pouco mais de 8 horas você está em Moscou, você está em Tóquio. Você viaja de trem, navio, jato, carro.
em todas as partes do mundo em algumas horas. Mas o homem está sem rumo. O homem não tem meta na vida, não tem alvo definido. A ciência deu ao homem também, e a tecnologia deu ao homem possibilidade de se enriquecer. Nós temos o maior número de bilionários hoje, como nunca tivemos na história. Inclusive, bilionários brasileiros. Nunca houveram tantos ricos na Terra como hoje. Só o homem mais rico do mundo, Bill Gates, tem uma fortuna estimada em 74 bilhões de dólares. Quase 300 bilhões de reais. Você vê que esses homens podem comprar tudo que o ouro e a prata podem dar. Como o próprio Ayrton Senna, antes de morrer, dizia: eu ganho mais dinheiro do que consigo gastar. Então o homem tem dinheiro, mas a alma do homem está vazia. E a Bíblia diz: o que não dará o homem em troca da sua alma? Então você vê nós mesmos. Talvez o nosso país nunca gozou de tanto facilidade, facilidade física, facilidades. Nós vivemos num país que sempre viveu em crises, em muita pobreza. Mas mesmo com um governo corrupto, nunca tivemos acesso a tantas regalias, mordomias, a tantos produtos como agora. No entanto, a alma do homem é vazia, podre, sem afeição, sem amor. As leis de hoje favorecem a multiplicidade dos relacionamentos. As famílias eram sólidas. Pessoas não se casavam grávidas. O índice de divórcio era baixíssimo. Agora hoje o que você vê? A cultura de hoje, as leis de hoje favorecem a multiplicidade dos relacionamentos. Se você não gostou de uma mulher, deixe ela, arrume outra, e outra, e outra. Você pode casar hoje. Se você não gostou, você pode se divorciar. Você pode casar de novo. Só em 2011 foram registrados 400 mil divórcios registrados em cartórios no Brasil, o recorde do Brasil. A revista VIP publicou em 2013 que 72% dos homens e 65% das mulheres já traíram seus cônjuges. E desses 72%, 68% não se arrependeram da traição. Então você vê a multiplicidade dos relacionamentos. Você pode casar, descasar. A relação, a união homoafetiva foi aprovada pelo CNJ. Um casal homossexual pode legalmente se casar. Então hoje você tem uma múltipla diversidade de se relacionar. Você pode se relacionar com uma pessoa 20 anos mais nova, 20 anos mais velha. Isso não é mais moralmente repudiado pela sociedade. Isso não é mais incorreto. A sociedade vê com bons olhos um rapaz de 40, 50 anos com a moça de 20. Você pode então estar com a mulher de 20 anos mais velha, 20 anos mais nova. Você pode se casar 1, 2, 5 vezes. Você pode trair, porque a TV, o cinema glamoriza o adultério, glorifica, torna ele bonito. E se você não gostar de mulher, você pode ficar com homens. A nossa lei permite você se casar com um homem ou com uma mulher. Então você vê uma explosão de diversidades de relacionamentos. Porém, mesmo as leis permitindo o homem fazer o que ele quer com essa relação, o que quer com o seu corpo, dando liberdade, ele nunca foi tão vazio, tão doente, tão depressivo, tão suicida como ele é. Apesar das leis favorecerem o homem, a tecnologia favoreceu o homem, apesar de o homem estar se enriquecendo, ele continua doente, ele continua vazio. Os intelectuais dizem que a felicidade pode ser encontrada no dinheiro. Os intelectuais dizem que a felicidade pode ser encontrada no dinheiro. Mas Jesus diz:
A vida do homem não consiste nos bens que ele tem. E você vê, quanto mais dinheiro o homem consegue, quanto mais dinheiro o homem possui, mais vazio, mais perturbado ele é. Você vê que essas formas de procurarem paz não resolvem. Todos esses números e todas essas ações do homem são na tentativa dele alcançar paz, dele se realizar, dele se completar. Então ele tenta preencher esse vazio, ele tenta tirar essa solidão, essa tristeza nos relacionamentos. Ele procura nas mulheres, nos homens, procura nas idades, procura no sexo, nos relacionamentos. Então vai um após o outro, e ele vê que aquilo não funciona. Ele vê que ele não consegue a desejada paz, mesmo o dinheiro. Ele tenta nos bens, nos recursos, nas posses, se empanturrando de tecnologia e de tudo que o dinheiro pode comprar. Então ele vê que ele está cada vez mais infeliz. Se desloca de um lado para o outro, muda de cidade para cidade, de país, de estado, na tentativa de procurar um ambiente que favoreça a paz. Mas ele também não consegue a paz. O homem aprendeu a dominar o fogo. Na era da pré-história, foi quando o homem aprendeu a dominar o fogo. O fogo é mortífero, mata, queima, devasta. O fogo pode acabar e consumir com o mundo inteiro. Mas o homem aprendeu a combustão e aprendeu a dominar o fogo. O homem aprendeu a dominar o ferro, na chamada Era do Ferro, no século 12 a.C. Ele aprendeu a dominar o ferro, fazer o uso do ferro. E hoje o homem tem tecnologia para fazer o que quer do ferro. O homem aprendeu a dominar o vapor, também chamada Era do Vapor, ou Era da Revolução Industrial. O homem passa a dominar o vapor. O homem aprendeu a dominar a água. O homem aprendeu a dominar a energia nuclear, a energia atômica. O homem aprendeu a dominar o mundo. Mas o homem não consegue dominar a si mesmo. Não consegue tirar a maldade do coração. Albert Einstein diz que é mais fácil desnaturar o plutônio do que tirar a maldade do homem. O homem, apesar da ciência, do avanço tecnológico, científico, apesar do avanço intelectual, ele não consegue dominar a si mesmo. Ele não consegue trazer paz com os elementos naturais. Ele não consegue elaborar, idealizar alguma coisa que o realize, que o complete, que dê a ele o que ele tanto procura. Esse é o retrato do homem moderno. E tudo isso, ou a maior parte disso, é na tentativa de encontrar paz. Você vê, por exemplo, na tecnologia, o celular, a internet, o Facebook, o WhatsApp. Você vê que essas pessoas estão conectadas o dia inteiro, o tempo todo, mandando, enviando mensagens, mandando fotos, selfies, acessando o tempo todo isso. Por que você acha que elas estão ali? Por que elas postam as fotos delas? Porque elas querem ser queridas, elogiadas. Elas querem ter amigos, elas querem pessoas por perto. Na verdade, essa carência generalizada é dada à falta de paz. Elas estão ali nas suas camas, não conseguem dormir. Elas ficam mandando mensagens para dezenas, centenas de pessoas, no afã, no desejo de serem respondidas, de suprir sua carência. Na verdade, elas estão sem paz, e elas querem se comunicar, sentirem queridas, amadas, querem serem vistas, elogiadas, e através dos recursos tecnológicos, das mídias sociais, elas tentam, mas na verdade estão buscando paz. Paz na amizade, paz na tecnologia, paz na internet, paz na conversação, paz no elogio, um preenchimento da carência, uma realização, alguma coisa. Outras vão buscar no sexo, vão buscar porque na verdade estão doentes, e buscam em relacionamentos carnais que terminam com a prática sexual. E muitas vezes o sexo é um refúgio para um coração deprimido, doente, vazio. Muitas vezes o sexo é um coração perturbado, turbulento, carente.
incompleto. E ela tenta, no prazer sexual, a realização. Um pouco de paz, ao menos. Um pouco de completude. Por isso há relacionamentos extraconjugais, fornicação. Mas por isso há pornografia. A maioria dessas pessoas viciadas em pornografia, das quais muitas eu já aconselhei, são pessoas tristes, depressivas, vazias, carentes, solitárias. E parece que buscam na pornografia, no vício da pornografia, a paz, a completude, a realização. Esses romances, a mesma coisa. Esses romances, essas paqueras, essas traições, essa diversidade de relacionamentos, 1, 2, 5, 10, 20, 30 ao longo da vida, tentando se preencher, se realizar, se completar em um homem, em uma mulher. E o que acontece? Invariavelmente, eles não conseguem. Eles não conseguem a bendita paz. Isso não é fruto só da depravação do homem, só do pecado do homem, só do desvio que o pecado trouxe na psique, no emocional, a disfunção existencial que o pecado causou no homem. Isso é a ausência de paz. É como se David Wilkerson estivesse aqui olhando. Veja para ele. Ele está buscando paz. Olhe para ela. Tudo que ela quer é um pouco de paz. Veja o outro lá. Ele está atrás de paz. Então por isso que o consumo de drogas explode. De álcool, de bebida, de entorpecentes, estimulantes, remédios, antidepressivos. Todo esse consumo de nicotina, cigarro, álcool, maconha, cocaína, crack, ácidos, estimulantes, drogas injetáveis, remédios, são consumidos por corações perturbados, doentes, almas abatidas, vazias, depressivas, corações vazios, que estão em um terrível conflito interior. Mas na verdade essas pessoas querem paz. Elas não têm paz, sossego, alívio, e buscam daqui, acolá, e ali, e lá. Em todos esses elementos. Parece que quanto mais tempo passa, menos paz nós temos, nós possuímos. O que nos tira a paz? Como uma das causas dessa desassossego do coração, a insegurança, por exemplo. Vivemos num mundo violento. 150 mil pessoas morrem por dia em todo o mundo. 50 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo. 50 milhões de pessoas. A insegurança de vivermos num mundo violento, chacinas, morticínios, infanticídios ocorrem todos os dias. Tira-nos a paz. O medo tira-nos a paz. Porque que parece, quanto mais avanço científico tem, mais medo nós temos. Por quê? Porque a descoberta científica, tanto no mundo, no micro, no mundo unicelular, como no macro, no universo, nas galáxias. Quanto mais se descobre, quanto mais a tecnologia se descobre, o mundo micro, se descobre novas doenças, novas pestes, novas infecções. O avanço tecnológico gera pavor e medo do domínio da energia nuclear, atômica, subatômica. Isso traz pavor.
E quando a ciência avança e dá ao homem conhecimento da galáxia, do universo, do espaço, então se nota uma oscilação no universo, asteroides, aquecimentos globais, etc. Isso causa pavor, medo no homem. Isso tira a paz. Crises, conflitos civis e militares aumentam a cada dia em todo o globo terrestre. Você liga o jornal, é um jornal sangrento. Você abre o jornal, sangrento. O rádio, sangrento. As notícias são de violência, estupro, aborto, assassinato, mortes, guerras, mísseis. Poderíamos chamar essa a era da pólvora, a era da energia do poder nuclear, ou a era da morte. Isso tudo nos tira a paz. Mas talvez o grande carro-chefe, o grande vilão, seja a culpa. Ela é a maior causa da nossa falta de paz. A culpa. Aquilo que está no seu coração e você não consegue explicar. Aquilo que faz você retorcer na cama e não consegue explicar. A culpa. Culpa talvez pela imperfeição. Culpa por você não atingir o padrão que você deseja. Culpa pelos seus pecados. Alguma culpa que talvez você não saiba por quê, tira a sua paz. Você se sente culpado dia e noite, acusado dia e noite. Alguma coisa está acontecendo de errado com o seu coração. Você está preso numa gaiola, preso numa... Você está numa masmorra, acorrentado por essa culpa. E isso tira a sua paz. Você então brada como salmista, Salmo 42, 11. Por que está batido a minha alma? Por que perturba-se dentro de mim? O salmista não sabia a razão do abatimento. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Ele não sabia a origem daquilo. Mas ele sabia que estava sem paz. Estava com a alma abatida. Estava perturbado dentro dele. E parece que esse sentimento tem nos tomado. Esse aperto no coração, essa aflição, essa angústia, a dor. E nós indagamos para nós mesmos: por que está batida a minha alma? De onde vem isso? Da onde se origina isso? Por que estou assim? Por que me falta paz? Por que estou inseguro? Por que estou aflito? Por que estou com medo? Por que não tenho paz? E muitas vezes não sabemos a razão. Não sabemos explicar. Mas talvez este seja o nosso quadro, o seu quadro. Esse é o quadro da humanidade. Ela está perdida. Ela está sem paz. Todos esses horrores que você assiste, todas essas mudanças culturais, sociais, políticas, só refletem o coração do homem. Não são os tratados de paz, não são as alianças políticas. O problema não são os pedaços de terra sendo disputados, as reformas agrárias e fiscais. Não são as etnias, cor da pele e os credos, nem as religiões. Na verdade, esse conflito, ele começa no coração de cada homem. É no coração que falta a paz. Não são os fatores externos. Os fatores externos apenas refletem o que está acontecendo no interior do homem. O problema é o coração aflito, é o coração doente, é o coração perturbado, é o coração temeroso, é o coração violento do homem. Ele é a causa das guerras, ele é a causa da morte, ele é a causa das tragédias. É do coração do homem. E talvez essa palavra é para você que entrou aqui e está sem paz, e não goza de paz há muito tempo, e não desfruta de paz,
e rodou de um lado para o outro, tentou uma técnica e outra, um ato e outro, fez de tudo, ou faz, não consegue alcançar a desejada paz. Talvez você entrou aqui hoje e nem entende porque você está como você está, aflito, perturbado, ansioso, falta-te paz, falta-te sossego, falta-te alívio, falta-te gozo, falta-te conforto. Você está sem paz. Nós vivemos num mundo sem paz. A igreja está sem paz. O cristão não goza de paz. Mas João 14 vai nos mostrar como conseguir essa paz. Como você vai deixar de maquiar a sua verdade. João 14, o 27, ele diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Olhe para cá. João 14 é chamado Sermão Consolador. João 14 tem esse título. É um sermão que Jesus começa a discursar para os apóstolos, para os 12 apóstolos. E é chamado Sermão Consolador. Por que tem esse nome? Presta atenção. Eles haviam acabado de celebrar a ceia do Senhor. Jesus comeu e partiu o pão, dividiu com os discípulos. Bebeu vinho. Ele ia ser crucificado. Estava próximo a ser crucificado. Ele ia partir para estar com o Pai. Então os discípulos iam cair numa profunda tristeza. Jesus se entregue para ser morto na mão de pecadores. Ia ser crucificado. Ia ser glorificado. E seria assunto aos céus. Subiria aos céus. Então Jesus, sabendo disso, que eles iam cair em profunda tristeza, vai consolá-los agora. E ele começa a discursar, aqui em João 14, um discurso consolador, pois seriam consumidos de tristeza. Quando Jesus esteve aqui em terra, antes de morrer, ele deixou um testamento. Ele tinha algumas coisas para deixar. A alma dele, por exemplo, ele deixou com o Pai. Como ele diz lá em Lucas 23, 46. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo dele, ele deixou para José de Arimateia, para que o enterrasse e colocasse num túmulo digno. Você pode encontrar isso em Mateus 27, 57. Suas roupas ficaram com os soldados romanos. Eles rasgaram e lançaram sortes nela. Mateus 27, 35. A sua mãe, ele deixou para o apóstolo João. Quando ele diz: homem, eis aí a sua mãe. João 19, 27. Mas agora, o que ele deixaria aos seus discípulos? Aqueles que o acompanharam. Aqueles que deram a vida por ele. Jesus não tinha nada. Jesus não tinha uma casa. Jesus não tinha bens. Jesus não tinha ouro. Jesus não tinha prata. Mas ele deixou aos discípulos como herança aquilo que é mais valioso do que o ouro, mais valioso do que a prata. Uma das maiores heranças que ele pode deixar. Ele deixou a sua paz. Quando ele disse: deixo-vos. Por que ele diz deixo-vos? Porque eu estou partindo. Eu vou morrer. E vou subir aos céus. Mas eu vou deixar algo a vocês. Algo que vocês vão necessitar. Algo importantíssimo para vocês. Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Foi isso que ele deixou.
Jesus está dizendo aqui que o único meio de alcançar paz é através dele. O único meio de receber paz é através dele. Só ele pode dar. O mundo não pode dar. Quando ele diz, não vou lá dou como o mundo dá. A ciência não conseguiu dar paz ao homem. A tecnologia não conseguiu dar paz ao homem. O sexo, as drogas, o álcool não conseguiu dar paz ao homem. O entretenimento, a sofisticação, o avanço tecnológico não conseguiu dar paz ao homem. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá de forma paliativa, temporária, superficial, enganosa, mentirosa, ilusória. É a falsa paz, é a paz carnal, é a paz interior, é a paz física. São situações, coisas, pessoas, cores, sons, paladar. Mas Jesus diz, não, a paz que vocês necessitam é a paz interior, é a paz do conflito do coração, é a paz do vazio do coração, é a paz dos pecados do coração, e essa paz só Deus pode dar, só Ele pode dar. E foi isso que Ele deixou aos seus discípulos, Ele deixou a sua igreja, Ele deixou ao seu povo. Quando ele está dizendo aqui aos 12, ele está dizendo aos 12 e a extensão da igreja, a extensão que seria a igreja e convergiria em nós. Cristo é a verdadeira paz. Só Ele pode trazer paz ao homem. Você está entendendo? Você está vivendo num mundo de conflitos, tanto externos como internos. E todos esses conflitos são causados pela falta de paz. E Ele está aqui falando de forma retumbante em João 14: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Só Ele pode dar paz. Só em Jesus podemos encontrar. Não há religião, não há meio, não há forma, não há credo, não há outro Deus, não há outra maneira do homem conseguir paz. Se você entrou aqui fervilhando, borbulhando internamente, com a mente saturada, se você entrou aqui perturbado, abatido, oprimido, e não sabe nem qual é a causa, e ainda que possa haver uma causa definida, a única maneira do seu coração perturbado encontrar paz é no Senhor Jesus. Por que está abatido a minha alma? Porque perturbas dentro de mim. Espera, pois, no Senhor, pois ainda o louvarei. É no Senhor. É o Senhor que pode trazer essa paz. Mas como Cristo traz essa paz ao homem? Como Cristo traz essa paz? Você sabe? Como Ele traz? Quando duas nações, presta atenção nessa ilustração. Quando duas nações estão em guerra, e entram em um conflito, estão sob ataque uma da outra, a paz, obviamente, instantaneamente, deixou aquelas nações. E por que a paz as deixou? Por que falta paz nas nações que estão em guerra umas com as outras? Porque elas estão em constante conflito. E a população, ou a nação que está sob guerra, ela está dominada pelo medo, pela insegurança e pela culpa. E ela não pode ter paz. Absolutamente. Porque elas estão em guerras. A população está amedrontada.
Os chefes de estado estão amedrontados. A família está amedrontada. A dona de casa. Porque está havendo um conflito contínuo entre duas nações. Na tentativa de promoverem paz, o que elas fazem? Elas enviam um representante até a nação inimiga. Elas enviam um embaixador. Esse embaixador vai lá representar a nação para tentar assinar um acordo, um tratado de paz e reconciliar ambas as nações para que a guerra cesse, para que a inimizade cesse e para que haja então paz entre elas. Não é assim que elas fazem? Na tentativa de um acordo, de um tratado de reconciliação, e nessa tentativa de acordo, trazendo assim paz, elas enviam um embaixador. Como é a característica desse embaixador? Esse embaixador vai com o fim de construir pontes, caminhos, entre uma nação e outra. Ele tem que ligar uma nação na outra. Ele tem que fazer uma ponte. Ele vai em nome da nação inimiga criar uma aliança entre uma e a outra. Ele vai para desfazer a inimizade. Ele vai criar uma relação amistosa e amigável. Essa é a função do embaixador. Segundo, o embaixador vem no nome daquele que o enviou. Não é o chefe de estado que vai. Não é o rei, o monarca que vai. Não é o presidente que vai. Vai o embaixador. Mas o embaixador vai no nome do presidente, no nome do reino, no nome da nação. Ele está ali só, mas ele representa toda a nação, todo o reino, e ele representa o rei. O embaixador carrega uma mensagem com ele. Ele tem uma mensagem escrita, assinada e proclamada. Essa mensagem consiste num acordo, consiste numa trégua. Ele vai com uma mensagem de paz. E o embaixador coloca sua vida em risco. Ele pode morrer, pode ser torturado, pode sofrer em nome do seu reino, em nome da sua nação. Tudo isso ele faz por quê? A fim de trazer paz. Se o embaixador for bem sucedido, se ele conseguir criar essa ponte, essa relação, desfazer a inimizade, se ele conseguir enviar a mensagem de paz, representando o reino, mesmo que ele dê a vida e houver o acordo, a paz é estabelecida, a guerra cessa, os mísseis cessam, o pavor cessa, então a paz é estabelecida nessas nações. Como Cristo nos traz a paz? A Bíblia diz, presta atenção, que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5:10. Havia um muro de separação entre nós e Deus. Éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2, 3. Éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Por que éramos inimigos? Por causa do pecado. O pecado de Adão, por um pecado só, a morte entrou sobre todos os homens, por isso todos morreram.
Então a inimizade começou por causa do pecado. Tornamos inimigos de Deus. A ira de Deus passou a repousar sobre a nossa cabeça. Houve uma ruptura e uma separação entre nós e Deus. E isso tirou nossa paz. Isso perturbou o nosso coração. Isso nos fez inimigos, vulneráveis, alvos da ira de Deus. Então todo pecador falta paz por causa disso. Todo homem não tem paz porque é inimigo de Deus. Todo homem não tem paz por causa da culpa que está nele. E por que ele tem culpa? O que traz culpa no homem? O pecado que está nele. A maldade dele, a lascívia, a prostituição, a perversidade. O pecado trouxe depressão, tristeza, ódio, vingança, prostituição, maldade, e isso traz culpa, e a culpa tira a paz do homem. E quando ele olha para a lei de Deus, quando ele olha para a criação, tudo aquilo conspira contra ele, ele fica sem paz. Éramos inimigos de Deus. Vivíamos numa insegurança. Para onde vamos quando vamos morrer? O que vai ser de nós? E se ficarmos doentes? Como vai ser o além? Estamos em pecado. Culpa, condenação, acusação. Isso tira a paz. Éramos inimigos de Deus. Agora, como Deus remove a culpa de um homem? Como ele consegue ter paz? Assim como duas nações inimigas não conseguem ter paz, elas precisam se reconciliar, cessar a guerra, tirar a inimizade uma da outra, então terão paz. Isso acontece através de um embaixador enviado. Da mesma maneira, nós éramos inimigos de Deus, estávamos em constante guerra. Deus envia dos céus o seu embaixador, o seu representante legal, o seu comissionado, Jesus Cristo, quando se faz carne. Ele vem à terra, para quê? Primeiro, ele vem abrir uma ponte entre nós e Deus. Havia um muro de separação, uma inimizade entre nós e Deus. Cristo vem nos reconciliar com Deus, vem abrir o caminho até Deus, vem criar uma ponte entre nós e Deus, e vem remover a inimizade entre nós e Deus. Cristo é esse embaixador. Cristo vem como representante legal de Deus. Quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz, estou há tanto tempo convosco, como diz, mostra o Pai, isso nos basta. João 14, 3 e 4. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus vem em nome de Deus, Jesus vem em nome do reino de Deus, Jesus é o próprio Deus, e Ele representa a lei de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus. Ele é o embaixador com esse intuito. O embaixador carrega uma mensagem de paz. Jesus veio proclamar o evangelho da paz. É o evangelho que reconcilia o homem com Deus, é o evangelho que remove a culpa do homem, é o evangelho que remove o pecado do homem, é o evangelho que traz paz sobre o homem. É a pregação do evangelho. O embaixador pode sofrer, ser torturado e até morto em nome da paz. Aqui está o coração da paz.
Cristo como representante legal de Deus, para que houvesse uma reconciliação entre os povos, entre os reinos, entre os reis, entre Deus e os homens. Cristo teve que dar a sua vida, verter seu sangue na cruz. Cristo teve que ser nossa expiação, teve que ser esmagado, morto, carregar nossa maldição, nossa culpa, e através da morte de Jesus, do sangue de Jesus, somos reconciliados. O preço da paz foi a vida de Jesus, foi o sangue de Jesus. Foi através deste homem que nós recebemos paz. Veja só essa afirmação clara, não precisa abrir, Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A paz se dá pela inimizade, a falta de paz se dá pela inimizade, a falta de paz se dá pelo conflito, pela guerra. Mas Jesus, o embaixador de Deus, Jesus, o promotor da paz, mediante sua morte, nos reconcilia, trazendo paz. Porque se nós, quando inimigos, é isso que tira a paz, a inimizade, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Outro texto fantástico está aqui, 2 Coríntios 5,18, olha o que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele está querendo dizer, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, através do seu enviado, do seu embaixador, daquele que abriu a ponte, daquele que removeu o muro, daquele que desfez a inimizade, daquele que pregou a paz, o evangelho da paz, daquele que vem em nome do próprio Deus. Ele nos reconciliou. Quando Jesus foi hasteado naquela cruz, era como se uma bandeira branca fosse hasteada da parte de Deus, dizendo aos homens: justificados, pois, pela fé, agora temos paz para com Deus. Quando aquela cruz foi erigida, era uma bandeira branca sendo hasteada, demonstrando que Deus agora se reconciliou com os homens. Deus tem paz com os homens. Amém? Essa é a grande causa da paz, a remoção da culpa. Estamos reconciliados, não há mais intimidade. Romanos 8, do verso 33 em diante, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, antes ressuscitou, está à direita, está sentado à destra do Pai, intercede por nós. Essa é a causa da paz. A culpa foi removida. Você entende por que todo homem tem culpa? Por que todo homem não tem paz? É por causa do fardo que ele carrega. Se
tem alguém sentado aqui essa noite e não é convertido, não vai ter uma noite de sono boa. É impossível. Mesmo que beba uísque, cheire cocaína, mesmo que vá para motéis, injete nas veias, ele não pode deitar e pôr a cabeça no travesseiro com paz. Por quê? Porque tem um fardo que vai deitar sobre ele, que o esmaga, que o comprime. Ele chama pecado. E o pecado traz culpa, e a culpa remove a paz. A única maneira dele deitar como uma pena naquele colchão, a única maneira dele desfrutar de paz, é a culpa ser removida. Como a culpa é removida? Se o fardo for tirado, o pecado for apagado. E como o pecado é apagado? Só quando o embaixador bater na sua porta, toque, 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 e levar o tratado de paz. O Santíssimo Evangelho. É isso que traz paz ao homem. O Evangelho de Cristo. A remoção da culpa. O perdão dos pecados. Pastor, mas como assim? Olha aqui comigo no Salmo 32. Vou pedir para você abrir, vai lá. Salmo 32. Olha lá, ó. Você vai entender por que eu estou falando aqui. Salmo 32. Olha lá. Leem, pelo amor de Deus. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui ou imputa iniquidade. Até aí, olhe para cá agora. O que é a palavra bem-aventurado? Feliz, pleno, cheio de gozo, cheio de paz. Bem-aventurado. Bem-aventurado não é uma pessoa triste. Bem-aventurado não é uma pessoa perturbada. Bem-aventurado é uma pessoa que goza de paz. Quem é o bem-aventurado aqui? Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Só tem paz quem tem a iniquidade, o pecado perdoado. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui, não imputa iniquidade. Só tem paz quem não tem o pecado atribuído, quem tem a iniquidade coberta. E quem tem? Aquele que foi reconciliado com Deus mediante Cristo. Só esse tem paz. Essa é a maneira de receber paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Só quando eu sou justificado, perdoado, só quando eu tenho a transgressão coberta, é só quando Deus não me atribui a mim a minha iniquidade, é só assim. Senão pode dar até tiro na cabeça, aí que não vai ter paz mesmo, aí que não vai ter mesmo, porque vai para o inferno, a ausência total da paz. Agora, a pregação é só isso aqui que eu vou falar. O resto eu só dei uma introdução. Pregação é isso. Como essa paz permanece? Talvez até aqui não foi novo para você. Pecado, cruz, ressurreição, expiação. Não tem problema. Como essa paz permanece? Porque eu creio que eu já fui reconciliado.
Eu creio que eu já fui perdoado, que a minha culpa foi removida. Eu creio. Mas ainda o meu coração está aflito. Eu ainda sofro insônia. Eu ainda não durmo. Eu ainda vivo numa constante agonia. Solidão. Desespero. Dor. Perturbação. Qual é a garantia que essa paz permanece? Qual é a garantia? Como fazer permanecê-la? Talvez você diz, pastor, eu até creio que eu já fui reconciliado, mas eu não desfruto dessa paz. Eu não desfruto. Não desfruto dessa paz, não. Aliás, eu vou falar para o senhor, eu já desejei ter uns carros bons. Queria tanto ter um carro novo. Desejei muito. Trabalhei. Eu desejei muito ter uma casa própria, grande, bonita. Desejei casar, ter uma esposa, uma mulher bonita de Deus. Desejei um marido. Queria. Desejei ter filhos. Mudar de cidade. Fazer viagens. Eu já desejei ter uma faculdade, sonhos. Mas pastor Paulo, hoje sentado aqui nesta igreja, tudo que eu quero é paz. Só isso. Eu só quero ter sossego. Eu só quero ter um dia de paz. Um dia sem acusação, perturbação, medo, trauma, rancor, ressentimento, ódio, desespero. Eu só quero isso. Eu não preciso de muito, não. Eu abro mão do resto, todos os meus sonhos. Aliás, eu nem quero eles mais. Eu só quero dormir com sossego. Trabalhar com alegria. Eu quero paz. Eu queria que esse negócio que está aqui, que eu não sei o que é isso, não sai. De dia, de noite, mês após mês, semana após semana. É um medo, é um aperto, é uma angústia. Não sai. Eu oro, jejuo, venho num culto. Não sai. Como é que essa paz permanece? Como é que eu tenho certeza dessa paz? Quando o embaixador vai até as nações e faz ali o tratado, pronto, acabou a guerra. Mas como a dona de casa vai ter certeza que não vai cair míssil lá? Bate um carro, aí voltaram os exércitos. Como os ministros de defesa vão dormir em paz? Como as famílias vão ficar seguras? Como elas vão acreditar que o inimigo não virá? Que o míssil não será tirado? Tá bom, o embaixador foi, fez o acordo, acabou a guerra. É igual a gente, Jesus morreu, perdoou nossos pecados, beleza. Como eu posso ter paz? Como eu posso andar na rua e saber que não vai cair um míssil? Como eu posso mandar minha filha para a escola e saber que a escola não vai ser destruída? Sabe como? Porque todo embaixador vai com um acordo, um tratado de paz. E nesse tratado há normas, leis que devem ser obedecidas. E este tratado é o que garante a paz. Se você lembrar, em novembro de 1939, houve um tratado chamado, um tratado soviético-germânico, chamado Tratado Ribbentrop-Molotov. Era um pacto de não agressão da Alemanha com a Rússia. 1939. Então o ministro do exterior
Ribbentrop, da Alemanha, vai se encontrar com o ministro do exterior da Rússia, Molotov. E os dois assinam esse tratado de não agressão. Ou seja, uma nação não poderia lutar contra a outra. Os termos desse tratado é que deram paz para a Alemanha e para a Rússia. Era um tratado de 5 anos de paz e de dividir o terreno, ou dividir a área da Polônia, da Tchecoslováquia. Eles iam dividir, cada um com a sua ala. E eles não poderiam quebrar esse tratado. Então, quando eles assinaram esse pacto soviético-germânico, esse pacto de não agressão, Ribbentrop-Molotov, os termos do pacto garantiam que balas não iam passar, mísseis não iam passar nos céus alemãos, nem nos céus russos. E até dividiriam espólios da guerra, das conquistas. A parte inteira que eu preparei até aqui, eu falei, isso aqui que eu preparei até agora foi do meu intelecto. Não tava bom não. Essa partezinha, o Espírito Santo falou assim, ele viu o meu suador, minha agonia, vou te dar uma sopradinha. E foi a hora que eu estava igual uma ameixa seca, uma mamona, uma espiga de milho sozinha, num matagal, secando, num desespero, numa agonia, cheio de caruncho. Eu recebi paz. O que garante que você vai ter paz? O que garante, José, que sua cabeça não vai ser explodida? O que garante você, Natanael, que vai sobreviver nos próximos 10 anos? O que garante, Aparecida, que você vai aguentar esse fardo? É que quando o embaixador desceu, ele trouxe com ele um tratado. E esse tratado possui termos, e os termos desse tratado de paz garantem que nós não seremos tocados, que ele não violará o pacto, que ele não recuará na promessa que fez, que ele salvará o seu povo, que ele estará com o seu povo até a consumação dos séculos, e ele vela para cumprir esse tratado. São os termos do pacto, os termos do tratado é que nos garantem, é que nos dão paz. Como que a dona de casa pode sair e varrer tranquila? No noticiário de ontem, Joaquim Ribbentrop e Bialeska Molotov sentaram-se e assinaram o tratado. Podemos varrer nossas ruas, podemos mandar nossas filhas, e ainda vamos colher despojos da Polônia e da Tchecoslováquia. Como eu posso ter paz? Como eu posso saber que não vou ser mais condenado, agredido? Os termos do pacto diz assim: e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Romanos 6,14. Quando lá na cruz ele vem para dizer tetelestai, está consumado. O que é isso? Eu vou tomar sua dívida, aquela que trouxe inimizade contra o meu pai, e eu vou pagá-la. Quando eu disse tetelestai, não pode haver mais guerra contra você. Por quê? Porque você não deve mais nada para o meu pai. Está pago. Olha o termo do trato. Então o termo diz, Romanos 8,1 quer dizer, nenhuma condenação está sobre aquele que crê. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outro termo do pacto, Mateus 28.
Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te abandonarei. É outro termo. De não deixar o povo dele. De estar presente o tempo todo com o povo dele. De estar perto o tempo todo com o povo dele. Para guardá-lo, protegê-lo. Terceiro termo do pacto. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Primeiro, presença do nosso general contínua. Segundo, proteção contra qualquer inimigo. Olha o que me dá paz. Não pode vir uma força inimiga me tocar. Não pode alguém tomar meu território. Não pode ninguém tomar a minha dádiva. Ele conquistou, ele me deu. Ninguém pode me tomar e ninguém pode me tocar. Outro termo do pacto. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. O que significa, Cleusa? Significa assim, ó. Eu ranquei você do Egito, minha filha. Rancou. Eu prometi te levar para Canaã, não prometi? Prometeu. Eu vou levar. Mas eu vou levar. Mas será que eu vou levar? Olha o termo do pacto. Concluir a obra que ele começou. Não te abandonar, não te desamparar, não te deixar. Quarto termo do pacto. Lucas 10:19. Eis que vos dei poder e autoridade sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Recursos para você continuar aqui. Recursos para vencer qualquer inimigo. Termo do pacto. Qual outro termo do pacto? Atos 16:31. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Quando Deus manda o dilúvio, Gênesis 6, ele vai destruir a terra. A aliança que ele faz é com Noé. Achei graça diante dos olhos de Noé. Achei graça. Deus achou graça em Noé. Foi Noé. Eu vou amaldiçoar a terra, vou trazer juízo, dilúvio. Faz uma arca para você se proteger dela. Ok. Pode entrar? Entra tu e a tua família. Os termos do pacto consistem em salvar a tua casa e a tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, e poderá ser salvo através de você a tua casa também. Olha os pactos. Por que você está citando essas promessas? Porque são elas que me dão paz. Será que a minha família vai ser devastada na guerra? E ele está dizendo, não! Os termos do pacto garantem proteção para a tua família. Será que pode vir uma milícia inimiga e me devastar? Não, que é nascido de Deus. O maligno não toca. Esse não toca não quer dizer não luta, não investe. Não detém autoridade. Não detém domínio. Será que o pacto pode ser rasgado? Porque Hitler rasgou, não desobedeceu. Operação Barbarossa, vamos invadir Moscou, Kiev e Leningrado. Não. O pacto não pode ser rasgado, porque ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação? Não pode mais. O pacto não pode ser rasgado. Deus não vai voltar atrás. E a certeza de que eu entrarei naquele lugar. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E aquele que começou boa obra é fiel para completar. É isso que nos dá paz. É isso que ele quis dizer. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou
como o mundo dá. Essa é a verdadeira paz. Eu vou só lembrar algo aqui você. A paz não é a ausência de problema. Não é isso. Você vai continuar lutando. Vai continuar tendo dívida. Vai continuar ficando doente. Vai continuar havendo crises, tragédia, terremoto, furacões, crimes. Mísseis vão passar em todos os lados. Mas você mesmo com tudo isso vai poder colocar a cabeça no travesseiro e ter paz. Será que você pode deitar na cama e dizer assim hoje: nenhuma condenação está sobre mim? Será que você pode deitar na cama e dizer: o pecado não tem domínio? Sabe por quê? A morte de Jesus removeu de nós a culpa do pecado. Eu não posso mais ser acusado. Mas a morte de Jesus também removeu o poder do pecado. Ele não pode me dominar. Pode deitar lá. Pastor, mas eu luto tanto contra o pecado. Só vai lutar, mas ele não vai prevalecer. Ah, mas se eu cair, é um acidente. É um acidente. Será que você pode deitar hoje? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio. E eu sei que um dia eles hão de crer também. Minha mãe há de ser salva. Meu pai há de ser salvo. Meus filhos. Olha o tratado. E você pode deitar na cama hoje dizendo: como que está seu estado aqui hoje? Você é o crente forte, o fraco, o grande, o pequeno, o novo convertido, está no processo? O que você está? Aquela coisa sofrível. Pode deitar lá hoje com paz. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, deita com essa promessa. Ele é fiel para concluí-la, completá-la. Alguns é mais rápido, outros mais lentos, outros devagar, outros não acontece hoje, outros é agora. Mas ele inicia, ele lança uma sementinha micro, invisível, pequena. Mas naquele último dia ele conclui, ele completa, ele transforma, ele regenera, ele glorifica teu corpo. E você sobe com ele. Esse é o acordo de paz inquebrantável. É um acordo, José. Sabe por que é garantia? Porque quando assinou lá foi Alemanha e Rússia, Ribbentrop e Molotov. Esse tratado é unilateral. É só Deus quem assina. É Deus quem promete. E Ele é inquebrantável. Inquebrantável. Eu velo por minha palavra para ela se cumprir. É assim que você tem paz. É confiando nesse tratado, no embaixador, na cruz, nas promessas. Estão aqui, ó. Isso é que dá paz. Não é uma bolinha, não é um baseado de maconha, não é sexo, não é motel, não é viagem, não é cirurgia plástica. Para com esse lixo. Vai para os pés da cruz. Vai para Cristo. Quando ele está dizendo aqui, deixo-vos a minha paz, presta atenção. Ele está anunciando a vinda do Consolador. Não é ele propriamente que vai dar, ele vai embora. O Consolador vai instaurar a era da paz. Porque é uma coisa inexplicável, indizível, que só os crentes têm, os cidadãos dos céus têm. Eu não preciso de uma lata de cerveja, poxa. Eu não preciso de um relacionamento ilícito num fundo de um botequim. É uma coisa que independe da matéria, do espaço e do tempo. É invisível. É a alegria, a paz de ser perdoado, de ter aquele fardo do peregrino removido, de olhar para o céu e dizer: ei, joia, somos amigos. É de quando o diabo lançar uma seta e acusar: não, Satanás, nenhuma acusação, diabo.
Essa paz. E os termos dela, até eu subir. Olha quanta coisa aí. Para que o Espírito saia da letra e te conceda o que foi ministrado. Assim como os puritanos faziam. Eles oraram para que o Espírito saísse da letra e consumisse os corações dos ouvintes. Eu não vou forçar você. Essa é a hora do Espírito Santo. O problema que você tem vai continuar. Não acha que você vai ficar sentado aqui, a conta está sendo paga lá agora. Não está, não. A dor, os demônios gigantes, está tudo aí. Mas de alguma maneira, de algum modo, não sei por que circunstâncias ou com que forças, o seu coração vai mudar a polaridade dele. E uma presença gloriosa vai chegar até ele. E um sentimento de satisfação, de segurança, de confiança. Uma voz sussurrando e dizendo: ei, está tudo bem. Estou no controle. Fique em paz. Vai até você. Senhor, mas eu não estou vendo nada. Não precisa ver. Essa é a paz de Jesus. Então promessas vão começar a brotar no seu coração. Vão vir na sua memória textos, mensagens, palavras. E você vai se firmar nelas. Você vai crer nelas. Elas vão passar a não ser escritos poéticos, mas vida. Minhas palavras são espírito e vida. Elas vão arder no seu coração, vão se materializar no seu coração. Elas vão se substanciar no seu coração. E junto com elas, a paz virá. Feche os seus olhos. Vamos orar.